Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo entrando, todo mundo chegando. Segunda-feira maravilhosa para a gente poder exercer nossas atividades. Portanto, vamos trabalhar. Bom dia, Marcos. Tudo tranquilo? Então, vamos trabalhar, certo? Hoje nós vamos precisar fazer os exercícios da página 91 do nosso livro de Introdução à Sociologia. Por favor, peguem o seu livro de Introdução à Sociologia, perdão, não é filosofia daqui a pouco. Então, para a aula de hoje, página número 91, por favor, 91. 91 é a página das nossas atividades de hoje, que nós temos que fazer com o nosso livro de Sociologia. Um muito bom dia para vocês, e, por acaso, vocês deveriam deixar a webcam aberta, né? Eu estou vendo somente um indivíduo com a página aberta. Pois é, já estou confundindo a matéria, tanto faz filosofia com sociologia, então estou ficando meio doido da cabeça, certo? Então, para a gente dar continuidade às nossas abordagens, nós temos que encerrar este capítulo que nós estamos vendo, que é o capítulo 9, se não me falha, de Introdução à Sociologia, certo? Exercícios da página 91. O exercício da página 90, eles são resolvidos. Então, já tem resposta aí e fica mais fácil para vocês poderem observar. Da página 89, temos 3 exercícios que eles são dissertativos e eu vou deixar eles guardadinhos para vocês fazerem em casa com todo amor e carinho, certo? Então, para nossa aula, vamos fazer os exercícios da 91 e 92, tá? São exercícios objetivos para a gente poder encerrar de vez este capítulo 9 que nós estamos abordando. Na verdade, o capítulo 9 ele vai abordar as condições do chamado trabalho e sociedade, ok? Como ocorre a situação do trabalho? Qual é a relação que ocorre entre o trabalho e a sociedade, no caso, a sociedade mundial? Na estrutura do trabalho, nós temos as transformações da antiguidade para a Idade Média, da Idade Média para o período moderno, do período moderno para o período contemporâneo. Então, algumas mudanças que ocorrem dentro da estrutura do trabalho, mas é importante nós lembrarmos sempre a diferença entre trabalho e emprego. E nós já falamos aqui na nossa aula a diferença entre trabalho e emprego, certo? O trabalho é toda e qualquer atividade que ela pode ser onerosa ou não, ou seja, você pode receber ou não por a execução da atividade, e o emprego é a garantia social do seu trabalho. Então, o emprego estaria ligado diretamente às condições de direitos e deveres em relação à execução da sua atividade. Então, exercício número 1, tá? Desenvolvendo a habilidade. Então, leia a descrição abaixo. Estes homens não recebiam salários, mas trabalhavam em troca de moradia e proteção. Eles trabalhavam em terras que não eram suas, mas de um proprietário que exigia parte da produção. Ali viviam até a morte, nunca podendo abandonar o seu trabalho. Porém, eles não poderiam ser negociados ou expulsos da propriedade. Então, a ideia é o seguinte, tá? Dentro de qual período da história os trabalhadores eles desenvolviam suas atividades e entregavam parte da atividade para o seu patrão, vamos dizer assim, para o seu senhor. Então, dentro da estrutura de desenvolvimento das atividades,
que eles exerciam como uma forma de sobreviver. Eles tinham uma condição melhor do que a condição do escravo, ou seja, eles não poderiam ser negociados como uma mercadoria. Se eles não poderiam ser negociados como uma mercadoria, significa, então, que eles tinham melhores condições de vida e de trabalho. Lembre-se que melhores condições de vida e trabalho para o período, para a sua condição. Então, nós podemos falar que é característica de um servo do período da Idade Média. E como vocês falaram para mim que já viram a Idade Média, eu posso perguntar algumas características fundamentais, como, por exemplo, o pagamento de impostos. Nosso livro-texto fala que ele tinha que pagar, ele tinha que dar parte da produção ao seu senhor. Como se chama o tipo de imposto onde o servo deveria entregar parte da produção ao seu senhor? Feudalismo. Como? Não, feudalismo? No feudalismo, ele tinha que entregar parte da produção para o seu senhor. Como se chama o ato de entregar essa parte da produção? É um imposto. Qual é o nome? É a talha, tá? O professor falou para vocês do aquele conjunto de impostos que o servo tinha que pagar para o senhor e também para a igreja. Era a talha, entrega de parte da produção para o senhor feudal, tá ok? Ele disse cinco o quê? Tá ok? A talha. Então, esses 5 impostos, nossa, eu quando falo de história, eu falo 10 impostos para os meus alunos, ou seja, talha é entrega da parte da produção para o seu senhor feudal, tá ok? Aí nós temos, por exemplo, a corvéia. Vocês devem lembrar disso, que era o trabalho gratuito na terra do senhor feudal. E temos a chamada banalidades, que era a entrega de parte da produção pelo uso dos instrumentos do senhor feudal, como ferramentas, fornos e moinho, tá ok? Então, vamos analisar. A alternativa A, um homem que viveu sob regime de parceria, trabalho típico da segunda metade do século XIX, joga fora, não tem uma ligação direta com a atividade de entrega da parte da produção. Um escravo na antiguidade romana, não, porque o escravo, ele era vendido, ele era trocado como uma mercadoria. Um servo feudal, pode ser a letra C, preso à terra, às tradições medievais. Morava no feudo do seu senhor e pagava pela produção recebida, a talha e a corvéia. Então, esses 2 impostos é super importante. Só que aí eu falo assim, né, Henrique? Você mandou a resposta à letra C, mas você não sabia o que era a talha e a corvéia. Então, como é que você poderia afirmar que era a alternativa letra C? Só por conta da questão do servo medieval ou servo feudal, certo? O resto estava certo. Agora, se você lembrava ou não, que é o problema, certo? D, um colono que, após 20 anos de trabalho, recebia a propriedade da terra através das leis da terra de 1850. Não, a lei das terras de 1850 instituía que a terra seria legalizada por meio da compra, somente por meio da compra. Joga fora a letra D. Letra E. Um vassalo que jurava obediência ao seu senhor, seu sucerano. Além dos serviços agrícolas prestados, esse vassalo ia à guerra defendendo os interesses do seu senhor. Interessante, né? Poderia até ser se não tivesse escrito vassalo. Se tivesse escrito só servo, aí tudo bem. Então, também joga fora a alternativa letra E e a gente fica com a alternativa letra C, de professor Coraçãozinho. Então, marca aí, por favor, professor Coraçãozinho, letra C. Exercício número 2.
O exercício número 2 vai falar do século XIX, a transição para o trabalho no século XIX. E o século XIX, nós estamos falando a era da indústria. Começa no século XVIII, as transformações na forma de trabalho, e o século XIX passa a ser um ambiente propício para o desenvolvimento das novas relações de trabalho. E diz ainda assim, lá no século XIX, nós temos a questão do operário, nós temos as questões trabalhistas, nós temos a própria condição da exploração salarial e o surgimento de ideologias ligadas ao desenvolvimento do trabalho, ideologias como principalmente o chamado comunismo ou socialismo, tá ok? Aí nós temos a doutrina social da igreja ligada ao desenvolvimento do trabalho, nós temos o socialismo utópico, o socialismo científico, nós temos o anarquismo, que está ligado diretamente ao contexto social. Então, exercício número 2 é Faculdade de Tecnologia de 2012, se eu não me engano é de São Paulo. Em 1848, 2 jovens revolucionários alemães escreveram assim: o desenvolvimento da grande indústria mina sob os pés da burguesia as bases sobre as quais se estabeleceu um sistema de produção e de apropriação. A burguesia produz, antes de mais nada, os seus próprios coveiros. A queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis, tá? Os 2 jovens que o texto se refere são Karl Marx e Friedrich Engels, ou Friedrich Engels, tá? Esses 2 teóricos. E esses 2 teóricos, eles estão ligados ao desenvolvimento do socialismo e, por consequência, o comunismo. Então, dentro das alternativas, nós vamos buscar ou comunismo ou socialismo, tá ok? Portanto, essas ideias são fundamentais. Só que aí tem um detalhe, tá? A partir de 1848, eu não tenho mais o senhor, eu não tenho mais o servo, eu tenho o burguês, que é o dono dos meios de produção, vocês já sabem isso, você já tem que gravar isso, tá? O burguês, ele é dono do meio de produção e tem o chamado proletário. O proletário é quem executa as atividades do trabalho. Então, portanto, esse texto expressa princípios da ideologia. Letra A, fascista? Não, porque o fascismo ele vai desenvolver a partir da década de 1920 uma ideologia. Capitalista também não, porque o capitalismo não previnha a relação de oposição entre burguesia e proletariado, ou seja, onde o burguês é capaz de gerar as suas próprias condições, ele precisa do proletário para executar as suas atividades. Comunista pode ser a letra C, comunista, iluminista não, porque o iluminismo já tinha sido ultrapassado lá no século XVIII, darwinista não, porque Darwin vai falar do processo de evolução e dominação e superação das próprias condições das diferentes espécies. Portanto, a alternativa é letra C, exercício número 2, tá? O exercício número 2 do nosso exercício, aliás, resposta letra C, do nosso exercício número 2 da Faculdade de Tecnologia, certo? Exame Nacional do Ensino Médio, lá de 2012, lá atrás, 2012, dá uma imagem e pede para a gente analisar essa imagem. Então, diz assim, na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo de produção, cuja forma de organização fabril baseava-se olhando e analisando, tá? Olhando e analisando a charge, olhando e analisando a imagem, dá para a gente perceber que é uma linha de montagem. O que seria uma linha de montagem? Seria um ambiente de transformação da matéria-prima em mercadoria, mas de forma repetitiva, de forma constante, onde o operário ele executa uma função repetitiva. Portanto, a estrutura é
produzir o máximo de bens, o máximo de objetos num determinado curto espaço de tempo. Portanto, as alternativas falam assim: letra a autonomia do produtor direto. Não há uma autonomia do produtor direto, porque esse produtor direto, que é o operário, ele depende economicamente do seu patrão. Então, não tem nenhum tipo de autonomia do produtor direto. Letra B, adoção da divisão sexual do trabalho, também não. Se você olhar bem, se você consegue identificar bem, temos uma mistura entre homens e mulheres dentro dessa linha de produção. Portanto, nós não temos uma divisão sexual do trabalho. Na verdade, a divisão sexual do trabalho era muito comum nas sociedades primitivas, tá? A partir da Idade Média, nós temos basicamente uma divisão por gênero de atividades, ou seja, o homem executa tal função, mas a mulher está ao lado dele executando a mesma função. Por exemplo, um agricultor. Homens e mulheres vão trabalhar a terra, vão desenvolver atividades na terra. Na fábrica, na indústria, na Revolução Industrial, também acontece a mesma situação, onde as mulheres estão desenvolvendo as mesmas atividades que o homem. Tá? Então, letra C, exploração do trabalho repetitivo, pode ser que seja a letra C, porque, como nós falamos, nós temos uma produção em série. Se fosse estimulado, eu ia começar a ficar com medo. 3 vezes a letra C. Vai lá saber, né? Vocês vão fazer simulado essa semana de ciências humanas. Vai lá saber. De repente, eu coloquei tudo a letra E. De repente, eu coloquei tudo a letra D, porque eu posso fazer isso, né? E tem gente realmente, Henrique, que fica realmente assustado quando começa a repetir demais algumas questões. Então, vamos lá. Então, exercício 1, exercício 2, letra C. Por enquanto, no exercício 3, também a letra C. Mas isso é meio assustador mesmo, tá? Mas quando eu estudava, eu peguei uma prova que nós tivemos 5 alternativas, letra B, tá? E um amigo nosso gabaritou porque ele chutou tudo letra B. Aí ele acabou gabaritando no simulado. Incrível, né? Mas isso é 1 em 1 milhão, tá ok? Então, assim, exercício letra D. Utilização de empregados qualificados, aí nós temos uma condição, tá? Que para executar a atividade, eu tenho que ter uma qualificação, mas o interesse principal não é a qualificação do meu operário, o interesse principal é a produtividade que ele pode realizar dentro desse processo produtivo. Então, joga fora a letra D. Incentivo à criatividade dos funcionários. Por favor, não há incentivo à criatividade, coisa nenhuma. Tá ok? Coisa nenhuma, porque a criatividade, ela é suprimida pela repetição. Portanto, a repetição, quanto mais produtos repetidos eu vou produzir, maior é o lucro do meu patrão. Então, o patrão, o burguês, ele está interessado no lucro, não na sua atividade criativa, ou não na sua capacidade criativa, porque quanto mais você produz, melhor. É muito melhor do que você ser criativo, porque sua criatividade pode não resultar na obtenção de lucro pelo patrão. Portanto, exercício 3, também a letra C. Então, 1, 2, 3, a letra C. Agora, o exercício 4 não pode ser a letra C, senão vocês vão ficar um pouco chateados ou um pouco dispersos comigo. Exercício 4 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O exercício diz assim: Andy Warhol, tá? É um artista conhecido por criações que abordaram os valores da sociedade de consumo.
por favor, a sociedade de consumo é aquela sociedade que está a partir da década de 1920, portanto, no início do século XX. A partir da década de 1920, nós temos a chamada sociedade de consumo. Por que nós temos a sociedade de consumo? Porque a partir da década de 20, nós temos uma explosão dentro do sistema de produção industrial, principalmente dos Estados Unidos. Porque, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos despontam como um grande polo de produção industrial no mundo. E, a partir daí, um grande acúmulo de mercadorias. E quando eu tenho mercadorias acumuladas, eu preciso vender essas mercadorias para obter lucro. Então, uma solução foi criar a ideologia do consumismo. Então, a partir da década de 20, nós temos a expressão máxima da chamada sociedade de consumo, que passa a Segunda Guerra Mundial e pós a Segunda Guerra Mundial, na chamada Guerra Fria, há um desenvolvimento da indústria da propaganda. Aí nós temos, década de 20, a era do rádio, a era do cinema. Na década de 40 e 50, a era da televisão. Década de 60 e 70, começa a difusão da internet pelo mundo. E, a partir daí, começam a incentivar o consumo das pessoas. Começam a incentivar a estrutura do consumismo dentro da estrutura de todos os indivíduos do globo. Isso quer dizer que, associada à ideologia do consumo, a indústria começa a produzir cada vez mais. E nós, indivíduos, acabamos por consumir determinados produtos sem necessidade. Nós passamos a acumular diversos e diversos produtos sem ter a necessidade de ter aquele objeto, de ter aquele elemento, certo? Em especial, o uso e o abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell, de 1962. Agora, observe a imagem aí da página 91, coluna da direita, a imagem da produção artística de Andy Warhol. Ok? É a respeito da repetição da produção industrial. Aí diz assim, o modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente, o modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial, representados nesse trabalho por Warhol, estão apontados em o Taylorismo. Não, o Taylorismo não era uma forma de organização da produção. O Taylorismo era uma forma de intervenção econômica na produção, é diferente. Então, letra B, Fordismo, produção em série. Então, pode ser a letra B, porque é uma produção em série. Quando você olha as latas de sopa, você consegue perceber a estrutura de produção de série. Pode ser letra B. Toyotismo, uma fragmentação da produção. Na verdade, o toyotismo não é uma fragmentação da produção, e sim uma produção determinada de acordo com aquilo que foi vendido, ou seja, eu vou produzir tudo aquilo que já foi vendido, tá ok? E não vou criar estoques. Daí vem o sistema just-in-time, ou seja, no tempo certo ou na medida certa, para não poder estabelecer um acúmulo como é que eu posso falar? Um acúmulo de mercadorias e não vender essa mercadoria. Então, eu só vou produzir aquilo que já foi vendido. Então, joga fora a letra C. Neofordismo, terceirização da produção, não tem nenhuma relação com a estrutura da imagem acima. Então, a gente fica com a letra B. Letra B de professor Bonito. Marca aí o exercício letra B
do professor Bonito. Aí vai lá na página 87, tá? Na página 87 tem a questão do Fordismo e o Taylorismo e o Toyotismo, as três formas de organização das atividades econômicas. Então, assim, Frederick Taylor estabeleceu um método de produção que ficou conhecido como Taylorismo. Tinha como objetivo aumentar a produtividade nas fábricas, com economia de tempo, eliminação de gestos desnecessários na produção e a utilização máxima das máquinas. Então, essa é a essência do Taylorismo. Partindo daí, Henry Ford introduziu a chamada linha de montagem na indústria automobilística, que ficou conhecido como Fordismo. Então, as linhas de montagem, produzir artigos em um menor espaço de tempo, através da repetição das atividades humanas, ou seja, a linha de montagem, o objeto entra, a matéria-prima entra, e no final da linha de montagem já sai a mercadoria. Aí, o toyotismo, que foi adotado pela família Toyota logo após a Segunda Guerra Mundial, diz assim, mas o modelo produtivo se popularizou, chamado toyotismo, também conhecido como just-in-time, aquilo que nós acabamos de falar, que esse sistema refere-se à produção industrial condicionada pela disponibilidade de matéria-prima e pelo mercado consumidor. Eu só vou produzir aquilo que já foi vendido. Eu só vou produzir aquilo que já tenho um compromisso para executar a sua produção. Então, os três sistemas, Taylorismo, Toyotismo e Fordismo, dentro dessa estrutura de organização das atividades econômicas dentro da fábrica. Portanto, alternativa letra B, de professor Bonito. Marca aí no seu caderno, professor Bonito, certo? Então, nós temos a resolução do exercício número 4 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá ok? Então, exercício 4, letra B. Exercício número 1, Universidade Estadual do Norte do Paraná, tá? Ela é uma questão que foi adaptada. Sobre a mais-valia, conceito de Karl Marx, é correto afirmar que nós falávamos na última aula, inclusive eu deixei disponível na projeção, a respeito de Karl Marx, a questão a respeito sobre a mais-valia. Então, a mais-valia seria a diferença entre a atividade que o trabalhador executa e o lucro final, tá ok? Então, a atividade que o trabalhador exerce, gerando sempre lucro para o patrão. No nosso texto, onde está o nosso texto a respeito da mais-valia? Tá? Exercício não, na página, deixa eu ver, na página 87, coluna da esquerda, está a relação que faz referência a respeito da mais-valia. Se o trabalhador recebesse um valor fixo pela mercadoria produzida, quanto maior sua produção, maior seria o seu salário. Mas, ao invés disso, o trabalhador recebe por hora trabalhada, com metas mínimas de produção, que garantem o lucro do empregador. Observando, Marx concluiu que existe uma exploração da mão de obra operária, que resultaria no conceito de mais-valia. Quem quiser, pode marcar, e estou marcando aqui também, página 87, coluna da esquerda, após a tabela que nós temos, o segundo parágrafo. Significa, então, que a mais-valia é a relação de exploração que o patrão exerce sobre o trabalho do seu operário e, em cima do trabalho desse operário, ele lucra cada vez mais. Não seria propriamente o lucro, mas a condição de exploração a qual o operário é submetido, tá ok? É para marcar onde? Quem falou? Caio. Onde que é para marcar? Para marcar a página 87,
tá? Nós temos uma tabela gigantesca, abaixo dessa tabela, o primeiro e o segundo parágrafo da esquerda, ok? Porque ali dá o conceito daquilo que seria a mais-valia. Então, se você quiser marcar, pode marcar, porque de repente eu posso cobrar numa prova o conceito de mais-valia, aí você fala, mas eu não vi no livro onde estava o mais-valia. Então, pode marcar aí o conceito de mais-valia. Então, o conceito de mais-valia é a forma com a qual o burguês explora o trabalho do funcionário. Suponhamos, por exemplo, que eu fui contratado para trabalhar 8 horas, tá? Eu fui contratado para trabalhar 8 horas em uma fábrica e durante essas 8 horas eu vou produzir 10 pares de calçado. Eu trabalho às 8 horas e produzo 10 pares de calçado. Só que aí vem a norma da direção exigindo um aumento da produção. Aí o que significa isso? Eu vou produzir, além dos meus 10 pares de calçado, eu vou produzir 12 pares de calçado. Isso dentro das mesmas 8 horas. Eu produzia 10, agora eu vou produzir 12. Só que o meu salário não aumenta. O que vai aumentar é o lucro do patrão. E eu, por precisar do trabalho, por precisar de uma atividade que vai me dar uma renda, eu acabo me tornando explorado pela condição do meu patrão. Então, se eu produzia 10 pares de calçado em 8 horas, agora eu tenho que produzir 12 pares de calçado em 8 horas, sem o aumento da minha remuneração, ou seja, sem o aumento do meu salário. Portanto, vamos analisar o exercício número 1 do tópico complementares, diz assim. Sobre a mais-valia, o conceito de Marx, sobre a mais-valia, conceito de Marx, o que é correto afirmar, diz assim. Letra A. Karl Marx não tematizou a mais-valia. A gente já pode parar aí, porque Karl Marx foi quem criou o conceito de mais-valia. Então, a alternativa A já começou errado, tá? B. A mais-valia é o lucro que o burguês tem no final do mês. Diferença entre receitas e despesas. Não, a mais-valia é a exploração exercida pelo burguês sobre o operário, que no final do mês vai acarretar diretamente no lucro. Então, joga fora a alternativa letra B. Alternativa C. A mais-valia depende da capacidade administrativa de um proletário. Não, a mais-valia depende da capacidade administrativa de um burguês. Marca aí, por favor, tira proletário, tá? Que administra as rendas obtidas através da exploração do seu empregado burguês. Tira burguês aí e coloca proletário. Tá? Ou seja, a alternativa, ela inverteu as funções. A capacidade administrativa de um burguês, tá? E dentro da ideia, é a capacidade de exploração de um proletário, de um burguês sobre o proletário. Então, joga fora a alternativa letra C. Joga fora, deixa eu marcar. Letra D. Karl Marx nunca falou em mais-valia, e sim os marxistas. Joga fora também essa questão, porque nós acabamos de falar a respeito, tá, do desenvolvimento do pensamento de Karl Marx como a mais-valia. E sobrou a letra E, como a nossa colega Lívia Franco mandou aqui no chat. Então, letra E. Letra E diz assim: a mais-valia é a diferença entre o valor da força de trabalho e o valor do produto do trabalho, sem a qual não existiria o capitalismo. Então, sobrou a letra E. Marca letra E de professor especial, por favor, ou marca a letra E de aluno inteligentes, por favor,
pode marcar aí a alternativa letra E. Então, a ideia é simplesmente identificar os valores exercidos pelo burguês e pelo proletário. E, por favor, não esqueçam a informação que eu vou acabar de falar agora. Dentro da sociedade capitalista, as duas classes sociais que estão em constante conflito são os burgueses e os proletários, isso dentro do pensamento de Karl Marx. Ainda a respeito do pensamento de Karl Marx acerca do trabalho. Então, nós temos Universidade Estadual de Londrina, exercício número 2, sobre a exploração do trabalho no capitalismo, segundo a teoria de Karl Marx. É correto afirmar, diz assim, letra A. A lei da hora extra explica como os proletários dos meios de produção se apropriam das horas não pagas aos trabalhadores. Não, não é. É o burguês, coloca aí, como os burgueses, tá, que são donos do meio de produção, se apropriam das horas não pagas ao trabalhador. Não é proletário, é o burguês. Então, joga fora a letra A. Letra B. A lei da mais-valia consiste nas horas trabalhadas após o horário contratado. Não. Perdão. O Covid passando por aqui. Tá? Então, obrigado. Então, não pode ser a letra A, a letra B, porque a mais-valia consiste nas horas trabalhadas após o expediente. Aí seriam horas extras, e não a própria mais-valia. Então, joga fora a alternativa letra B, tá? Joga fora a alternativa letra B. Obrigado, Manuel. Aí, letra C, diz assim, a lei da mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção extrai e se apropria do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas por uma parte das horas trabalhadas. Então, está ligado diretamente ao conceito de mais-valia, ao conceito do trabalho em Marx, a letra C. Pode ser, vamos analisar a D e a E. A lei da mais-valia é a garantia que o trabalhador receberá o valor real que produziu durante a jornada de trabalho. Não, joga fora, letra D. As horas extras trabalhadas após o expediente constituem uma essência do processo de produção de excedentes da apropriação das mercadorias pelos proprietários do meio de produção. Não necessariamente as horas extras, e sim, dentro da atividade trabalhista, dentro da atividade realizada, ele já recebe um processo de condição de exploração do trabalho e... Lívia, o senhor pode explicar por que não é a letra D. Voltando à letra D. A lei da mais-valia é a garantia de que o trabalhador receberá o valor real do que produziu durante a jornada de trabalho. Não, é a Lívia que perguntou, deixa eu ver, é a Lívia. Lívia, ele nunca recebe o valor real daquilo que ele produziu, ok? Eu vou produzir 10 pares de calçado, mas dentro desses 10 pares de calçados, suponhamos que somente 5 pares de calçado produzidos por dia já eram suficiente para pagar todo o processo produtivo, para pagar toda a minha produção. Embora eu não possa parar de trabalhar antes das 8 horas de trabalho. Então, nunca é um valor real. Por exemplo, você trabalha, você executa uma atividade e recebe um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Esses R$ 1.045 não correspondem com aquilo que você produziu. Você pode ter produzido, por exemplo, em torno de 20, 30 mil reais para o seu patrão e você receber apenas uma parte da produção. É por isso que a letra D está errada. Diz, a lei da mais-valia é a garantia de que o trabalhador receberá o valor real, não é um valor real. Então, você executa a sua atividade e você recebe apenas uma pequena
parte daquilo que você produziu, e não toda uma relação que está ligada diretamente à situação. O proletário, claro, cadê, deixa eu ver aqui, o proletário trabalha mais e o burguês lucra com isso. É isso, minha querida, tá ok? Ou seja, eu vou trabalhar 10 horas, nessas 10 horas, eu vou produzir X mercadorias, sendo que aumento a minha, como é que fala? O meu objetivo, a minha meta. E esse aumento de meta significa um aumento do lucro para o patrão. Por isso, resposta letra C. Mais um exercício antes de acabar o nosso tempo. Deixa eu ver aqui, tem mais 2 exercícios, na página 92 a gente faz pelo menos mais um exercício. Tem mais-valia, é a exploração exercida sobre o operário, tá? A mais-valia produz o lucro, tá ok? Então, o lucro é resultado da mais-valia. A mais-valia necessariamente não é o lucro, mas um resultado daquilo que eu vou extrair do meu operário, certo? Exame Nacional de Ensino Médio, exercício número 3. Se a mania de fechar, habituada à mentalidade medieval, nascida talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no meio urbano, pois que uma das características da cidade que era ser limitada por portas e por uma muralha. Aquilo que vocês viram na aula de história, o surgimento dos chamados burgos, tá? As fortalezas em torno daquelas cidades que passaram a desenvolver as práticas comerciais. Então, diz assim, as práticas do uso e o uso das muralhas sofreram importante mudança no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou chamados pórticos. Este processo está diretamente relacionado com, letra A, com o crescimento das cidades e atividades comerciais e urbanas, perdão, tá? B, migração dos camponeses e artesãos. C, a expansão de parques industriais e fabris, ou D, o aumento do número dos castelos e feudos, não. Ou letra E, contenção de epidemias de doenças. De baixo para cima, contenção de epidemias de doenças não levou ao processo de expansão do uso das muralhas ou do fim do uso dessas muralhas. Joga fora. O aumento do número de castelos, não. Nós estamos falando do final da Idade Média. Passam a diminuir a quantidade de uso de castelos. Letra C, expansão dos parques industriais e fabris, também não. Final da Idade Média é ali o século XV, século XVI. As atividades fabris são do século XVIII, portanto, séculos depois. Letra B, migração de camponeses e artesãos, também ainda não, porque eu precisava da atividade desses indivíduos. E sobrou letra A, crescimento das atividades comerciais e urbanas. Nós temos um renascimento comercial, nós temos um chamado renascimento urbano, que vai levar às transformações dentro do surgimento do capitalismo. Portanto, marca exercício 3, letra A. Portanto, a gente coloca assim, 1E, 2C, 3A. Gente, o nosso tempo já é consumido, eu tenho praticamente 1 minuto, tá? E eu preciso dar um recadinho para vocês. O exercício 4, marca aí, letra A também, passando o gabarito do exercício 4, também a letra A. É o seguinte, nós temos aula daqui a pouco de introdução à filosofia. Eu mandei ontem, desculpe por mandar ontem, tá? Porque eu não tive tempo durante a sexta-feira, nem no sábado. Então, eu preciso que vocês
peguem, eu mandei uma lista de exercícios, tá? Quem não conseguiu baixar essa lista de exercícios, tá no Google Classroom disponível para vocês também, tá ok? Então, para nossa próxima aula, daqui a pouco, a gente vai precisar dessa lista de exercícios. Agora, novamente, eu preciso que vocês coloquem o nome, tá? Nome, sobrenome e a turma, para eu efetivar a chamada de vocês, certo? Quem já colocou o nome, o sobrenome e a turma, não pode deixar a aula, pode entrar para a próxima aula, certo? Um beijo carinhoso e até daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou estar marcando as vossas presenças. Tchau, professor. Certo? Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tá, professor. Boa sorte marcando presença. Acredito que Afe Maria. Tchau, tchau. Um abraço. Oi. Na próxima aula a gente vai precisar dos negócios que você mandou, né? Atividade. Aí eu posso Isso, a câmera isso, desligar, minha porque eu não querida. consigo usar os dois ao mesmo tempo. Tá, então, porque eu mandei no grupo, né, do WhatsApp, e mandei também no Classroom, tá disponível para vocês, tá ok? Se não conseguir imprimir, você pode usar na tela do computador mesmo, tá ok? Ok. Então, um abraço, até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau, ponha o nome e o sobrenome para fazer a chamada.